Que Lúcifer morreu, Frank não tem sido a mesma. Então foi por isso que eu e as meninas resolvemos ajudar ela. Na verdade eu nem sei porque que eu tô ajudando, porque eu nem gosto de gato e eu também não gosto dela desde que ela colocou anti-pulga no meu shampoo. Eu e as meninas sempre fomos muito ligadas à física e adoramos um desafio. E já passou da hora de mostrar pro meu pai que ele não é o macho alfa. Para podermos ressuscitar o Lúcifer, primeiramente tivemos que voltar no tempo e consultar os nossos antepassados gregos, que criaram a primeira ideia de eletricidade, que foi quando eles perceberam que quando esfregavam o âmbar em peles de animais, eles atraíam objetos leves. E, aliás, âmbar é elétron... Não. Elétron é âmbar em grego. Vai. A partir daí, vários outros alfas da minha matilha descobriram que vários outros materiais, quando esfregados, podiam atrair objetos leves. E, consequentemente, também foi descoberto que certos materiais, mesmo quando esfregados, não atraíam nenhum tipo de material. E foi depois de 1733 que as coisas começaram a ficar mais interessantes, quando o Monsieur Scientifique du Frey fez várias descobertas muito importantes para a eletrização. Mas quem foi o cara top mesmo, que descobriu as coisas mais importantes, foi o primo de terceiro grau do pai da Frank, o Benjamin Franklin. Mas quem criou a lei da força elétrica foi outro Monsieur Scientifique, que foi o Charles Augustin Coulomb. E as meninas vão explicar mais à frente a tão famosa lei dele. É meu querido pai. Ele é louco pela alquimia e pelas ciências naturais. E essa loucura toda dele levou a mim. Levou a eu. Ele passou anos e anos me criando a sua própria figura humana. E quando ele terminou de me criar, ele me abandonou. Até que eu resolvi matar meu tio, pra tentar procurar o meu pai, pra ele criar um macho pra viver junto comigo. Mas não deu muito certo, porque ele morreu antes, e eu morri junto. Por que eu tô contando a minha história? Bom, basicamente porque o que me deu a vida no ano de 1818 foi a eletricidade. Basicamente, consistia em uma máquina que era capaz de absorver a energia de um raio e transmiti-lo através de muitos e muitos cabos para minha cabeça, onde tinha um capacete. Boatos que na época em que eu nasci, eles usavam eletricidade em corpos de assassinos mortos para que eles revivessem, dando a ideia de ressuscitação, mas eu acho isso uma balela. O que me trouxe à vida foi a fórmula da lei de Coulomb, que basicamente consiste por F de Frankenstein, né? E de força, né? Porque eu tenho força, que é igual a K. K é sempre uma constante, que vai ser sempre 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes Q1 e Q2, que seria a carga elétrica. Dividido, a carga elétrica que os corpos possuem. Dividido pela distância ao quadrado, que é a distância entre esses corpos. Para tentar explicar melhor, vamos tentar reviver os fatos. Por exemplo, eu estou em um ponto Q1, digamos assim. Meu tio, morto, está num outro ponto Q2. A gente tem uma carga elétrica, que seria o valor desse Q1 e esse Q2. Multiplicado pela constante, que seria o valor do K, né? O 9 vezes 10 elevado a 9, que seria o nosso valor no vácuo. E dividido pela nossa distância, que seria a distância dele, de onde eu tô, para onde ele tá. E o resultado dessa conta toda dá a força que eu usei para matar o meu tio. Eu sou a filha do Draco e eu vim contar um pouco da minha história e falar um pouco sobre meu pai também. Nós somos muito diferentes, apesar que a gente tem algumas parecências físicas. Por exemplo, a palidez, o tato gelado e também por gostar de dormir num caixão quentinho. Meu pai tem umas atitudes que eu não gosto muito, como por exemplo beber sangue humano. Eu não concordo em tirar uma vida para nos saciar. Mas calma aí, eu
sofria, mas eu também tenho sentimentos. Ó, se tem uma coisa que eu gosto, é falar sobre as forças. E força é uma coisa que tá na minha genética, no caso. Eu vim hoje aqui falar um pouco pra vocês, e se vocês não sabem o que é força de repulsão e força de atração, eu convido vocês a vir comigo pra gente aprender um pouco sobre esse ramo da física. A força de atração é quando dois corpos se atraem. Por exemplo, quando o meu pai, ele é um cara carregado negativamente, mas quando ele encontra um humano carregado positivamente, porque um humano que não tenha matado, no caso, e ele tem alguma alma, ele é carregado positivamente. Então, quando meu pai encontra esse humano, ele vai, no caso, se sentir atraído pelo sangue dele. Então, o resto eu não preciso nem comentar. Já a força de repulsão, ela é quando dois corpos se repelam. Na força de repulsão acontece o quê? Por exemplo, vou usar eu. Eu sou uma mini Draco, mas calma. Eu sou metade humana também, porque a minha mãe, ela era uma humana. Então, no caso, assim, vai haver a força de repulsão quando, por exemplo, eu sou uma pessoa carregada positivamente. Porque eu não tenho essas atitudes tão drásticas como meu pai tem. De beber sangue humano e de assassinar uma vida que eu acho desnecessária para nos saciar. Uma coisa também é quando eu encontro um humano. Ele está carregado positivamente, como eu já falei, por causa que ele possui alma. E também porque ele nunca matou ninguém, no caso. Apesar que tem alguns que matam, mas esse especificamente não matou. No caso, quando eu encontrar ele, não vai haver essa força de atração. Nossos corpos vão se repelir. Então, no caso, isso seria basicamente a força de repulsão e a força de atração. E espero que tenham gostado. O meu pai, ele sempre viveu no limbo, às sombras, escondido de tudo e todos. Apesar dele não ser um homem muito bom, ele foi um bom pai. Mas eu quero ser diferente, e eu sei que eu vou ser diferente. Ao invés de ficar às sombras, escondida pelo que eu sou, eu resolvi meter a cara no sol e mostrar quem realmente sou e mudar o nome da minha família, junto com a física, que é uma coisa que está muito presente no meu mundo e eu amo demais. Eu juntei-me com as minhas amigas numa velha reunião que o meu pai teve com os amigos dele, da antiga guarda, e a gente resolveu que a gente vai mudar e a gente vai fazer diferente. E caso você ainda não percebeu, meu pai é o fantasma da ópera. Mas, assim, não chama ele assim, porque da última vez que chamaram ele assim, não deu muito certo. Então, como a gente quer mudar o nome da nossa família, a gente resolveu, assim, ainda mesmo assim, pegar alguma coisa que está presente no nosso mundo, como a lei de Coulomb. E eu quero que fique bem simples para vocês como que ela está presente no nosso mundo. Como, por exemplo, quando o meu pai tenta fazer os seus truques para assustar o pessoal do teatro, ele acaba fazendo um truque que é muito comum com as cartas e pode ser explicado com a lei de Coulomb. Ele pegou 2 cartas de plástico e ele esfregou as 2 em sua capa. Então elas ficaram carregadas eletronegativamente, tipo, elas ficaram com cargas negativas. E quando ele colocou uma delas em cima da mesa dos convidados e aproximou a outra, como as cargas são iguais, elas se repeliram. E acabou, a que foi repelida, ela acabou assustando convidados da mesa e fazendo com que surgisse um alvoroço e o meu pai ficasse todo feliz, óbvio, né? Imagina se ele não gosta de assustar o pessoal que vai lá no famoso teatro dele. Esse é um dos truques do meu pai e ele tem vários outros que também podem ser explicados pela lei de Coulomb. Mas assim, da próxima vez que ele fizer isso com vocês, vocês tentem se assustar, porque senão ele fica meio chateado, mesmo se achando o todo-poderoso que assusta todo mundo no teatro. Junto com as minhas amigas, a gente conseguiu mudar o nome da nossa família, que nem hoje a gente fez um feito muito grande. A gente ressuscitou o nosso gato, Lúcifer, e agora ele está aí vivinho. E pode ter certeza que vocês ainda vão escutar o nosso nome, junto com a física ou não.